Deus nos abençoe. Que Jesus, o mestre da paz, nos envolva nessa noite. Noite de estudos, confraternização. Nós vamos aprender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De cada tudo certo, porque ainda até a data de hoje nos faz ainda difícil de lembrar todas as orientações. Mas a questão do Senhor, como fazemos nesse dia, buscando conhecimento. Que o Senhor abençoe a todos que aqui se encontram, os nossos amigos espirituais que trabalham nessa casa, que longos anos nos acompanham, nos orientando, nos inspirando. Nesta noite estamos recebendo a Santa Vida, Espírito de outra casa, com irmã de Verdade, que falará o estudo da noite. Abençoe esse irmão, que ele possa falar, que ele possa ser intuído, orientado nessa noite. Que a sua paz esteja com nós. Olá, boa noite a todos. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parte do Evangelho. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente falar um pouco dele, a gente precisa entender algumas coisas. Quando os espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, aonde estava escrito a lei de Deus, os espíritos poderiam ter respondido no Evangelho, no Alcorão, que é o livro sagrado muçulmano. Ele poderia ter dito na Torá, que é o Antigo Testamento dos judeus. Ele poderia ter dito na Bhagavad Gita, que é o indiano, ou em todos eles, como sendo livros que tratam a questão religiosa e moral do planeta Terra. No entanto, a resposta dos espíritos foi bastante curiosa. Eles disseram, está escrito na consciência. Então, aonde está o nosso Evangelho? Escrito nas nossas consciências. Isso significa que a leitura do Evangelho, ela é de fora para dentro, que nós estamos fazendo a leitura, chega em dentro, ela mexe com o nosso íntimo e volta para fora em forma de luz. Aí ela não faz sombra. Porque se eu emito luz íntima, que está surgindo no coração, ela não vai fazer sombra em mim, porque está sendo no meu centro. Então a gente percebe e fala o seguinte, olha que coisa interessante. Os espíritos disseram que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Bom, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, o próprio Kardec perguntou, então por que temos a necessidade de termos livros ou termos emissários que estão aí trazendo esses conhecimentos que estão na nossa consciência? Então, era só despertar. E aí os espíritos disseram o seguinte, esses ensinos religiosos existem para relembrar aquilo que foi, como fala, esquecido. É interessante falar relembrar. Então significa que lá no próximo da criação, nós estávamos mais em harmonia com o Pai. Isso a gente até vê de forma simbólica na Gênesis. Não a Gênesis nossa, mas Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde nós vemos a figura, é uma figura de Adão, uma figura de Eva. E nessa figura de Adão e Eva, eles vivem no paraíso, cumprindo as leis de Deus, ou seja, eles não estão esquecidos das leis de Deus. A partir do momento que Eva, tentada pela serpente, que demonstra uma oscilação, que nós vamos ter, às vezes em nossas vidas, ela se sente tendenciosa a comer uma coisa que não podia. O que era que ela não podia comer? A maçã é o símbolo que a fruta que a gente elegeu para ser esse fruto. Mas tá certo, é isso mesmo. Mas
no texto, ele é tratado como sendo o fruto do conhecimento, né, do bem e do mal. Então, o que acontece? A árvore do conhecimento, você não podia comer da árvore do conhecimento. Então, acontece o seguinte, nós viemos na nossa evolução, lá, evoluindo do mineral, vegetal, animal, mas a partir do momento que nós criamos a consciência, nós começamos a dar conta de nós mesmos, que nós existimos, nós, de certo modo, fomos expulsos do paraíso. E esquecemos a lei de Deus. Por quê? Porque aprendemos a ser egoísta, aprendemos a ser individualistas, a pensar por interesse próprio. A gente fez de tudo para poder fazer o seguinte, vamos levar a melhor. Eu agora vou competir com Deus e vou tomar conta desse mundo. Criamos guerras, né? Fomos, às vezes, governantes à frente de exércitos para conquistar, porque o aqui e agora é o que importava, o restante não. E aí o que aconteceu? Veio o Evangelho para despertar. Se a gente aprende pelo amor, ótimo. Se a gente não aprende pela dor, né? Quer dizer, se a gente não aprende pelo amor, vem a dor e nos coloca novamente no caminho. Então, tivemos grandes emissários do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que vieram aqui e escreveram, por exemplo, o Alcorão, escreveram outros livros sagrados. Aí você fala assim, será que sim? Será que realmente isso que está falando, e a gente encontra essa informação dentro da literatura espírita? No livro Coragem, do nosso querido Emmanuel, ele comenta uma frase dizendo o seguinte, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Aí você fala o seguinte, e ele termina, como nos afirma Jesus. Aí, eu fiquei curioso. Gente, eu nunca vi essa passagem no Evangelho. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade do Senhor. Mas Emmanuel afirma, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, como nos afirma Jesus. Aí eu fui procurar. Mas hoje, gente, nós temos uma facilidade que a gente tem internet, então fica mais fácil fazer até as buscas, né? Adivinha onde está escrita essa frase? Que Emmanuel afirmou que é de Jesus? Alguma ideia? Essa frase está no capítulo 6 do livro sagrado dos muçulmanos, chamado Alcorão. Então, Emmanuel, nessa frase assim simples, como quem não quer dizer muita coisa, para o desatencioso, fala assim, está na Bíblia, né? Ele afirma que o Alcorão utilizou-se do médium Maomé, que foi um senhor profeta, para trazer mensagens também do Cristo. Então nós temos que ver como nós temos que ser amigos dos nossos irmãos muçulmanos, porque todos nós estamos buscando o mesmo objetivo. Todos nós temos o mesmo Deus, todos nós temos o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma vida. Então, não existe que o livro, a Bíblia é superior ao Corão. Se vocês lerem o Corão, vocês vão ver como que ele é belo, como ele é bonito. Mas a essência do que a gente precisa, escrito por Jesus, trazido por Jesus e transcrito pelos discípulos, está no Novo Testamento da Bíblia. O Espiritismo é uma religião judaica, de origem judaica cristã. Como assim judaica cristã? É porque se a gente for observar, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós observamos a pergunta dos Espíritos. Quem Deus mandou como guia e modelo para a gente seguir? E a resposta dos Espíritos foi, vede Jesus. Então não basta só falar de Jesus, a gente tem que ver a vida de Jesus, observar os passos de Jesus, para a gente entender que ele realmente é o caminho, a verdade, a vida como ele afirmou. Ele é nosso guia e modelo a ser seguido. Então se a gente está dentro da casa espírita e estamos esquecendo nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estamos sendo espírita, porque o Espiritismo traz ele como sendo o guia e modelo a ser seguido. Então nós estamos esquecendo uma parte do Espiritismo. E quando nós vamos no segundo livro, então tá, o primeiro livro, com certeza fala de Jesus. E o segundo livro, fala de Jesus? Fala indiretamente do cristianismo. Que diz lá no item, eu acho que é 359, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala o seguinte,
A bandeira que hasteamos, a bandeira que levantamos, hasteamos não, a bandeira que levantamos é do espiritismo cristão. Então, já no livro dos Médiuns, já está ali a afirmação de que para onde veio, o que veio fazer. Certo? Então, o que acontece? Nós começamos a perceber a necessidade de mudarmos a nossa concepção. Porque depois veio o terceiro livro. E o terceiro livro foi o mais impressionante. Porque foi o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E é interessante que a palavra segundo, ela representa muito para a gente. Porque você pode virar e falar o seguinte, olha, por exemplo, nós sabemos que a teoria da relatividade é de Einstein. Então a gente pode dizer o seguinte, segundo Einstein, é igual a mc ao quadrado. Porque foi Einstein que desenvolveu esse estudo. Então, quando a gente quer fazer uma referência, por exemplo, se um cientista do dia de hoje vai citar essa mesma fórmula, ele fala, de acordo com esse cientista, porque não foi ele que desenvolveu. Então, quando Kardec colocou Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava afirmando que o Evangelho, né, era a reinterpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita era alguma coisa nova. Totalmente nova e trazia novas informações extremamente importantes. Bom, então aqui nós já falamos um pouquinho do Espiritismo e a importância que o Evangelho tem que ter para nós. E aí a gente fala o seguinte, bom, o Evangelho tem que surgir dentro do que eu falo, ele está escrito, quer dizer, as leis de Deus estão escritas dentro de nós. O Evangelho vai despertar isso. Então significa que cada um de nós, conforme o grau de interpretação e de vivência do Evangelho, nós podemos mergulhar mais fundo ou menos fundo no Evangelho. Mas todos vão tirar grandes aprendizados desse texto. Então, quando nós formos ler, nós podemos ficar presos aos fatos históricos. Nós podemos nos impressionar com os milagres. Nós podemos nos impressionar com as questões de trajetória e caminhos que Jesus percorreu, os hábitos da época do Cristo. Nós podemos impressionar com tudo isso, como nos afirma inclusive Kardec no começo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas a parte moral é inegável. Então, na hora que a gente observar a parte moral, nós vamos conseguir entender um Cristo muito mais profundo do que a gente imagina. E é esse Cristo que a gente tem que despertar em nós. Então, quando a gente pegar um Evangelho, uma passagem do Evangelho, e ler, hoje, talvez ela tenha uma interpretação para o meu coração, porque tem a ver com o que eu estou vivendo. Daqui 1, 2, 3 anos, eu leio de novo a mesma passagem. E ela representa outra coisa totalmente mais profunda. Porque eu estou em uma nova fase. E aquela passagem do Evangelho me diz mais profundamente. Então a gente observa que o Evangelho deixado por Jesus, a Boa Nova deixada por Jesus, ele não é um livro estático. Porque ele foi escrito por um espírito extremamente evoluído. E esse livro, ele se torna um roteiro e guia para qualquer faixa evolutiva que eu tenho. Nós temos uma passagem, num dos livros de André Luiz, que eles vão ver uma preleção, uma mensagem, uma palestra trazida por um espírito que veio de órbitas superiores. Não era de fora do planeta Terra, era do planeta Terra. E esse espírito, ele se materializa vamos falar, só a parte do busto para cima. Porque de tão desmaterializado que era, ele só pegava, ele só via mais essa parte materializada do espírito. E aí, quando alguém fazia uma pergunta, ele pegava pergaminhos que ele tinha enrolado junto com ele, abria e lia uma citação do Evangelho, que encaixava diretamente para aquela situação. Mas é interessante que quando ele lia aquela passagem do Evangelho, um fez a pergunta, aquele ao ver aquela passagem do Evangelho e refletir sobre ela, vai ter uma resposta. Agora, outra pessoa, sobre uma outra pergunta, ouvindo aquela mesma passagem, pode ter uma outra interpretação do Evangelho. A mesma passagem pode ter interpretações diferentes. Por exemplo, nós temos uma passagem que Jesus diz o seguinte, não vim trazer a paz, vim trazer a espada.
E por causa da nova brutalidade que tínhamos na época do ano do século X e século XI, nós usamos essa passagem, não vim trazer a paz, mas a espada, para justificarmos as cruzadas. Utilizamos essa explicação para justificarmos guerras, para matar o oponente, matar o próximo que era para ser meu irmão. Hoje, quando a gente lê essa mesma passagem, não vim trazer a paz, mas a espada, a gente imagina que toda vez que a gente consegue e tem acesso ao Evangelho, nós ganhamos ferramentas que são verdadeiras espadas para lutar contra o mal interior que eu tenho. E ela às vezes machuca. Eu olhar para dentro e descobrir que eu ainda carrego imperfeições, olhar para dentro e descobrir que eu carrego situações difíceis para comigo mesmo e que eu preciso melhorar, que eu não sou tão bom assim, que eu preciso ainda aperfeiçoar uma série de coisas, eu já estou no caminho. Eu estou entendendo, mas é uma espada, porque machuca, ela fere o meu ego, ela fere o meu orgulho, ela fere a minha vaidade, a minha indiferença. Eu sou obrigado a pensar diferente. A dor do próximo começa a me incomodar. Eu já não consigo mais viver em paz no mundo onde tem pessoas que sofrem e eu cruzo os braços. É isso que o Evangelho faz dentro de mim. Então eu sou obrigado, eu me sinto compelido, eu me sinto com uma força de falar, eu tenho que mudar. Eurípides Bassanufo, ele fala que ele começou a estudar sobre o dinheiro, sobre os excessos. E ele fala que a partir do momento que ele começou a estudar sobre dinheiro, a mesa farta de comida na hora do almoço, janta e café da manhã, o incomodava. Porque ele lembrava daqueles que não tinham nada. E ele falou que esse pensamento era quase que um pensamento obsessivo. Ele utilizou esse termo. É quase que um pensamento obsessivo. Quer dizer, parecendo coisa de espírito inferior me incomodando. Mas foi esse pensamento quase que obsessivo que me fez mudar e me fez correr atrás do próximo para minimizar a dor do próximo. Quando a gente aproxima de alguém que está necessitado, como aqui a casa faz muito bem, essa pessoa tem certeza que nós não vamos resolver todos os problemas dele. Mas sentir a oração nossa para ele, sentir nosso carinho, já faz toda a diferença. Ele se sente aconchegado e sente em nós um emissário de Jesus. E fala, eu estou sentindo que agora eu estou vendo esperança, eu estou vendo equilíbrio, estou vendo paz para continuar. Quando os Espíritos nos afirmam que fora da caridade não há salvação, é porque só a caridade vai fazer eu ver no outro um irmão. E mais, se nós somos criados imagem e semelhança de Deus Pai, quando eu vejo o outro, eu tenho que ver no outro Deus Pai. Eu tenho que conseguir ver Deus no coração de cada um de outras pessoas. Quando eu começo a ver, então quando aqui está com esse trabalho belíssimo, junto às crianças, você vê uma criança e você começa a ver naquela criança Jesus. Quando você começa a ver naquela criança Deus, nós estamos começando a sintonizar com o Pai, porque tudo que a gente dá para exterior sai de mim em forma de luz, volta em forma de luz para mim também. Então tudo que eu dou para o próximo, eu recebo. Não materialmente, espiritualmente. Fazer o bem traz em nós uma felicidade espontânea que a gente não sabe. E mais, promessa de Jesus, o amor cobre multidões dos nossos erros. Então, quando eu opto pelo amor, eu evito que a dor bata a porta. Lá em Mateus capítulo 11, nós observamos Jesus dizer, vinde a mim todos que andai cansados e fatigados e eu vos aliviarei. Pegai o meu jugo que é suave e meu fardo que é leve. E essa passagem é uma das passagens mais bonitas. Eu vou comentar uma coisa com vocês, como é legal estudar o Evangelho. Eu estudo o Evangelho assim. Eu pego um capítulo e tento entender o encadeamento do raciocínio lógico do Jesus naquele capítulo. E esse capítulo 11 é um capítulo que me diz muito. Então, o capítulo 11, ele é o seguinte, Mateus capítulo 11. São os discípulos de João Batista que se encontrava preso, indo perguntar a Jesus
Se Jesus era o Messias, quer dizer, o ungido, o Cristo, aquele que viria para libertar o povo de Israel, se ele era Jesus, se ele era o Cristo, ou se deveríamos esperar outro. Para começo de conversa, nós conhecemos pessoas que se chamam Socorro. Tem alguém que chama Socorro? Aqui? Não, né? Tem pessoas que se chamam Socorro, certo? Temos pessoas que se chamam Consolação, certo? E Jesus? Não conhecemos ninguém que chama Jesus. Mas o que significava Yeshua em hebraico? Salvação. Então, quando as pessoas estavam falando com Jesus, eles estavam falando o seguinte: quando ele foi batizado como Jesus. Seria como se ele tivesse sido batizado com salvação. Salvação, salvação, salvação. Imagina, uma pessoa que se apresenta com o nome de batismo dele como salvação. Olha que legal. É porque a gente não sabe, mas era. Então, era um substantivo. Da mesma forma que nós temos socorro, nós temos consolação, nós temos imaculado, nós temos alguns nomes que se referem a algumas virtudes, a alguns fatos, nós temos também Jesus que se referia como questão de salvação. Então Jesus já era aquele profeta que de nome de batismo já era salvação. E aí a gente observa Jesus trazendo uma informação muito legal. Olha, será que é você? Os discípulos de João perguntaram. Que o João perguntou. Ou nós temos que aguardar outro? Aí Jesus fala assim: avisa para João que os cegos vêm. Os coxos estão andando. Os leprosos estão limpos. Os pobres, aos pobres é pregado o evangelho. Essa última parte, eu acho, os surdos ouvem, mas essa última parte onde ele fala aos pobres é pregado o evangelho, eu acho impressionante. Porque foi a primeira religião que vieram para os desvalidos do mundo. Até então, todas as religiões vinham para os... Olha, você está bem? Você está agradando o Deus ou os deuses. Então, era aquela questão. Se você está mal, é porque você está desagradando os deuses. Então, se você é pobre, se você é escravo, se você é naquela época, até hoje, você está desagradando a Deus de alguma forma e Ele está te penalizando. Então, vem Jesus e traz o Evangelho para os mais desvalidos do mundo da sua época. Ele curou leprosos. Ele fez cegos voltarem a ver. Ele fez surdos voltarem a ouvir, paralíticos a caminharem, coxos a caminharem. E a todos eles levou o Evangelho, que foi a primeira religião que veio para os desvalidos do mundo. As bem-aventuranças são isso. Nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, que tem mais estudo marcado, da gente trazer as bem-aventuranças. Então, o nosso próximo encontro, se Deus permitir, nós vamos trazer as bem-aventuranças. E nós vamos descobrir que as bem-aventuranças é um degrau após o outro. O primeiro degrau é a humildade. Aí o segundo degrau que nós vamos é reconhecer os próprios erros, felizes os que choram. Aí depois nós vamos encontrar a mansuetude. Então, nós vamos ver que as bem-aventuranças, cada hora, cada bem-aventurança que eu conquisto, eu posso passar para a próxima. Eu posso passar para a próxima, posso passar para a próxima. São 8 bem-aventuranças mais uma advertência, Então, a gente pode dizer até que são 9 bem-aventuranças. E a gente pode dizer que as 3 primeiras sou eu para com o próximo, sou eu para comigo mesmo. As três bem-aventuranças seguintes, depois de eu para comigo mesmo, sou eu para com o próximo. E depois, as 3 que termina, sou eu com Deus. Então, as bem-aventuranças são riquíssimas, porque eu vejo eu lidando comigo mesmo, com as minhas dificuldades, depois, na segunda passagem, eu lidando com o próximo, depois, eu lidando com Deus. Porque, inclusive, é assim. A gente observa que as religiões, até Jesus Cristo, a maioria, até o próprio judaísmo, ele tratava que era eu comigo mesmo. Eu tinha que ser bom, eu que tinha que estar com Deus, o próximo não estava na jogada, não. Tanto que o doutor da lei, quando pergunta para Jesus, fala o seguinte, quando ele conta a parábola do bom semeador, quer dizer, antes de contar a parábola do bom semeador, chega o doutor da lei e fala assim: Senhor,
que devo fazer para conquistar a lei? Aí ele fala assim, você deve observar as leis e tal. Não, como você lê as leis e como você a interpreta. Amará a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amará a Deus de todo o seu coração, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento. Não, de todo o seu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o próximo como a si mesmo. Jesus falou assim, fizeste bem. Fazer isso e será salvo. Mas tem um probleminha, Senhor. Mais ou menos assim. Quem é meu próximo? Aí a gente fala assim, estava desafiando Jesus? Não. É porque era realmente uma dúvida real do povo hebraico. Se o próximo era só os hebreus, se o próximo era os gentios, toda a humanidade. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde o herói era aquela que era vista como escória da sociedade do judaísmo. E aí nós observamos nesse processo que naquela época a maioria achava que o próximo era o povo hebreu, os irmãos de consanguíneos. E aí veio Jesus mostrar que o próximo é qualquer um que realmente se importa com o outro. Ou seja, a humanidade inteira é o próximo. Agora nós temos que aprender a se importar com o próximo. Então, é uma estrutura muito bonita, porque a gente olha e fala o seguinte, o Espiritismo nos traz que Jesus é o Cristo planetário. E quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre que o mundo teria sido criado, de acordo com a Bíblia, em 4.004 anos antes de Jesus chegar ao mundo. Se não me falha a memória, no dia 9 de outubro, às 9 horas da manhã, o mundo estava concluído. Aí você fala assim, nossa, que precisão, né? Mas quando você vai na ciência, que é precisa, e a gente sabe que aquilo lá é símbolo, nós descobrimos que o mundo tem 4,5 bilhões de anos desde a sua formação. Bilhões de anos, é muita coisa. E a gente sabe isso pela ciência, porque nós sabemos que tem um produto radioativo chamado urânio e que ele existe na natureza de forma natural e que ele vai decaindo conforme o tempo vai passando. Então eles olharam qual era a natureza do urânio e como estava o urânio nos dias de hoje. Falou assim, para ele chegar nesse ponto, é necessário passar 4,5 bilhões de anos. Então descobriu-se, fazendo uma analogia dele com o chumbo, né, porque o chumbo é onde o urânio, depois que decai, chega, e chegaram à conclusão que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Só pode refazer os cálculos do jeito que for, usar até outras técnicas, vai chegar sempre a 4,5 bilhões de anos. Até estudo de asteroides, 4,5 bilhões de anos. Só que há 4,5 bilhões de anos, né? Então vamos imaginar, como a gente era há 2.000 anos atrás. Será que a gente já estava com o coração disposto a amar, como nós estamos hoje para entender o Evangelho? Ah, talvez sim. E até 10.000 anos atrás? Talvez. Talvez sim. Já tenho minhas dúvidas. E se a gente voltar 1 milhão de anos atrás? Nós estávamos já com disposição para amar? Pois é, 1 milhão. O Cristo, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já estava na condição evolutiva de criar planetas com a força do pensamento. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali, no Evangelho, no Novo Testamento, é uma riqueza absoluta. Que cada dia que eu mergulho, eu aprendo a segurar um pouquinho mais a respiração e aprofundar mais nesse conhecimento. Aí eu volto. Aí depois eu aprendo, crio mais resistência, peço mais a Deus, porque quando a gente pede a Deus entendimento para entender o Evangelho, vem interpretações belíssimas. E a gente percebe que é da espiritualidade superior. A gente se predispôs a entender e eles estão dispostos a nos ajudar. Então cada vez nossos mergulhos vão ser mais profundos. Até um dia que vai chegar a espiritualidade e falar assim, olha só, você está mergulhando muito bem? Então, nós vamos agora te dar, mergulhando no Evangelho, nós agora vamos te dar um cilindro de mergulho para você mergulhar mais fundo ainda no Evangelho. Aí seu entendimento vai melhorar. E cada vez que a gente entende mais, uma coisa é certa. Nós precisamos aplicar isso com a caridade. Aplicar isso na figura do próximo. Levar esse conhecimento na nossa vivência do próximo. Porque aí sim, o Evangelho que está dentro de mim, que está sendo despertado pelas palavras que o Cristo trouxe para nos relembrar, vai reacender. E a palavra do Senhor que está escrito na minha consciência vai brilhar novamente. Essa é a nossa vontade ao estudar o Evangelho. Mas para que chegamos a esse ponto de tão entendimento com o Evangelho,
precisamos começar da forma mais simples, entendendo passagem por passagem, e depois voltar e melhorar o entendimento. Nós temos um conhecimento belíssimo que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que já nos ensina o caminho de fazer isso, e nós temos uma literatura vastíssima do Espírito que nos ajuda a isso. Nós temos a coleção Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Palavra de Vida Eterna. Nós temos o Evangelho, como fala, Jesus no Lar. Nós temos Boa Nova. Nós temos textos belíssimos que nos mostram e nos ensinam a entender um pouco mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ter, um estudo aprofundado do Evangelho. Porque esse une a casa, esse une a gente ao Cristo, esse resolve todas as nossas tendências, nossas dificuldades, nossas mazelas, porque nos ensina a amar. Então, com calma, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar, quando viermos aqui, um pouquinho do Evangelho. Dia a dia. Um pouquinho. Fica o convite para vocês aí. Também tem estudos, né? Nós estamos até fazendo um estudo mais aprofundado, estudo e pesquisa do Evangelho. Se alguém depois tiver interesse, fala que a gente combina para a gente estar trocando. Essas ideias são muito importantes. A gente não pode ficar... A gente não quer guardar para a gente, mas a gente também gostaria, porque... Sabe aquela história? Você chega antes de chegar no médico e fala assim, nossa, encontrei um remédio, curou todas as minhas dores. Aí você quer que as outras pessoas também tomem aquele remédio, porque vai fazer tão bem para elas quanto fez para a gente. E esse remédio que eu quero trocar com vocês é o Evangelho. Ele fez muito bem para mim, eu queria também que fizesse bem para vocês. Agora, para a gente finalizar, quando a gente associa o estudo do Evangelho à prática da caridade, onde aqui nós temos uma das coisas que mais, de acordo com a Dona Laura do livro do livro Nosso Lar, uma das coisas que mais dá bônus horas é a evangelização infantil. Então, quando a gente mexe com criança, nós estamos ganhando o dobro de bônus horas. E se a criança é difícil, são 4 vezes bônus horas. Porque ela falou assim, toda vez que a gente tem trabalho sacrificial, nós recebemos bônus horas em dobro. E toda vez que a gente tem trabalho de evangelização, nós ganhamos trabalho de bônus horas em dobro. Então, quando a gente pega uma criança que é difícil e a transformamos em um dos servos do Senhor, nós fizemos 2 coisas. Nós trabalhamos com trabalho sacrificial e com a evangelização infantil, nós ganhamos bônus horas em 4 vezes mais. Mas eu aposto com vocês não estão aqui para ganhar bônus horas. Vocês estão aqui para levar um pouquinho de amor e carinho para aquelas crianças, fazendo com que elas possam também conhecer um futuro melhor, um coração mais ligado ao Cristo. Então já estamos no caminho certo, porque nós não precisamos querer fazer troca com a caridade. Nós queremos que a caridade faça a reforma íntima dentro do nosso coração, que queremos que ela faça. Então, como disse Paulo de Tarso, ainda que eu doe todos os meus bens para o próximo, sem o amor, ou sem a caridade, que é a mesma palavra em hebraico, eu nada serei. Então não é só a caridade, mas a caridade feita com o coração. Aquela onde a gente olha aquele irmão e vê aquele irmão como, vê aquela criança como irmão, vê aquela criança como Jesus Cristo. Madre Teresa de Calcutá, ela falava que ela conseguia fazer muito pelo próximo, porque a todos que ela ajudava, ela via Jesus naquela pessoa. E assim, ela se sentia extremamente motivada a ajudar aquela pessoa. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, conhecendo vocês nessa casa que faz um trabalho maravilhoso e belo, e que Jesus abençoe para que vocês continuem fazendo esse trabalho aí tão belo e bonito junto com as crianças. Muito obrigado, que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Mas essa recordação do Evangelho
usar muita alegria, porque acreditamos que não podemos chegar a Deus. Nessa casa simples, com poucos trabalhadores, mas procuramos seguir as pegadas de Jesus através do trabalho, através da nossa reforma do dia, para todos os cristãos. E gratidão sempre, Jesus, por permitir estarmos aqui, realizando essa tarefa grandiosa que nos foi confiada, mas sem a proteção e amparo dos irmãos maiores não seria possível. Por isso, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso respeito a todos os trabalhadores desse casa, encarnados e desencarnados, aos leitores, Paulo de Tarso, e que a paz de Cristo possa estar sempre presente nessa casa de todos que aqui. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos, Maria. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aí. Sempre. Deixa eu só parar que eu não parei a gravação, pega o finalzinho aqui.